Gente, eu tinha mandado essa lista de exercícios e eu esqueci de fazer a correção dela, que vacilo meu, né? Vamos lá, primeira questão. Um número k é chamado de alto valor de uma matriz quadrada se esse número forma uma raiz da equação determinante de a menos k vezes i igual a zero. Aí ele explica, isto é, se o determinante dessa matriz a menos k vezes i for igual a zero, i é a matriz de identidade, e bom, o k é o alto valor, é um número real, né? Com relação aos autovalores dessa matriz, podemos afirmar que... Bom, então vou começar pensando o seguinte, o que vai ser essa matriz A menos K vezes I? A matriz A, ela é aquela matriz dada, 2, 4, 1 e menos 2. Menos K, que é quem a gente quer descobrir, né? Vezes a matriz identidade. Matriz identidade a gente tem que lembrar. 1, 0, 0 e 1. A diagonal principal é 1, todos os outros são zeros. Então, fazendo essa operação matricial, a gente vai ter o seguinte, olha. Aqui, 2 menos K. Aqui vai ficar 4, porque fica K vezes 0 fica 0, né? 4 menos 0, 4. Aqui, ó, 1 vai continuar sendo 1, porque menos K vezes 0 vai continuar sendo 0, né? Aí fica 1 mais 0. E menos 2, menos K vezes 1 vai ficar menos 2 menos K. Tá? Então, essa aqui é a matriz que resulta daquela operação. Logo, o determinante de A menos K vezes I vai ser o quê? Vai ser o determinante dessa matriz, que a gente multiplica a diagonal principal, nesse sentido, né? Então, a gente vai ter ali, ó, 2 menos K vezes menos 2 menos K, e multiplica no sentido da diagonal secundária, que é esse aqui, trocando o sinal. Então, 1 vezes 4 é 4, vai ficar menos 4. Então, esse determinante é igual ao quê? Aqui a gente tem que usar a distributiva. Vamos fazer ali, ó, 2 vezes menos 2, 2 vezes menos k. Menos k vezes menos 2 e menos k vezes menos k. Bom, 2 vezes menos 2 é menos 4. 2 vezes menos k é menos 2k. Menos k vezes menos 2 é mais 2k. E menos k vezes menos k fica mais k ao quadrado. E ainda menos 4, né? Logo, esse determinante de A menos K vezes I. Bom, eu vou escrever aqui, ó, a gente tem K ao quadrado, menos 2K mais 2K se cancelam, né? Menos 2K mais 2K se cancelam. E esse menos 4 com aquele menos 4 fica menos 8. Esse é o determinante da matriz. A questão fala que esse determinante tem que ser igual a zero. Então, para a gente finalizar aí, ó, o que nos resta fazer? Vou escrever aqui, ó, determinante de A menos K vezes I igual a zero. Esse determinante é dado pela expressão k ao quadrado menos 8 igual a zero. E aí a gente vai ter uma equação de segundo grau para resolver. O 8 subtraindo passa somando. E aqui a gente passa a raiz quadrada, né? K vai ser mais e menos a raiz quadrada de 8. A gente pode até fatorar esse 8 aí, decompor em fatores primos, fica 2, raiz 2, mas é irrelevante. O importante é a gente entender que vai ter uma raiz que é o positivo da raiz de 8 e uma raiz que é o negativo da raiz de 8. Tá? Então, essa equação ela tem duas soluções. São dois números reais distintos. 2. Seja a matriz A de ordem 3 por 3, tal que é dada a lei de formação, né? Assinale a alternativa que corresponde ao determinante de A. Vou começar montando essa nossa matriz. Então, a gente tem uma matriz 3 por 3. Vamos escrever aqui os elementos, olha. A1, 1, A1, 2, A1, 3. A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2 e A3, 3. Esses são os elementos da nossa matriz A. Agora a gente vai aplicar a lei de formação. E aí a gente tem que estar atento no seguinte, olha. Para I menor que J,
vai valer essa lei 2 elevado a i. Onde que o i é menor que o j? Nesse elemento e nesse elemento. Nesses aqui, o i é menor que o j, né? A gente vai poder calcular aí os elementos da matriz assim, ó. Aqui é 2 elevado a i, né? Então é 2 elevado a 1, que é 2. Bom, 2 elevado a i é 2 elevado a 1, que é 2. E aqui, como o i é 2, né? Fica 2 elevado a 2, que é 4. Beleza. Agora, então, se o i é maior ou igual a j, a gente faz menos 2 elevado a j. Bom, o i vai ser maior que o j abaixo da diagonal principal. Nesses elementos, o i é maior que o j. E na diagonal principal, o i é igual ao j. E ali, como é maior ou igual, vai valer também para os elementos na diagonal principal. A gente faz 2 negativo elevado a j, o segundo número. Então vamos ver como é que fica. Menos 2 elevado a 1 fica menos 2. O segundo, 2 elevado a 1, que é no j, né? Ou melhor, menos 2 elevado a 1, que é menos 2. Menos 2 elevado a 1, menos 2. O j aqui é 2. Fica menos 2 elevado a 2, que é 4. O j aqui também é 2. Menos 2 elevado a 2 também vai ser 4. E aqui, menos 2 elevado à terceira vai ser menos 8. Aplicando a lei de formação ali. Então, a gente quer calcular o determinante dessa matriz. Percebe? O determinante da matriz A, eu vou começar escrevendo ali a própria matriz, né? Menos 2, menos 2, menos 2, 2, 4 e 4, 2, 4 e menos 8. Vou fazer aqui aquela paradinha de copiar as duas primeiras colunas, regra de Sarros, né? Menos 2, menos 2, menos 2, 2, 4 e 4. E aí lá vamos nós multiplicar. Determinante de A. Aqui, ó. Menos 2 vezes 4 vezes menos 8. Vai ficar positivo. 2 vezes 4, 8 vezes 8, 64. 2 vezes 4 vezes menos 2. Isso fica negativo. 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16. 2 vezes menos 2 vezes 4 vai ficar negativo de novo. 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16. Agora no sentido negativo. 2 vezes 4 vezes menos 2. Ficaria negativo, troca o sinal, vai ficar positivo, porque nesse sentido troca o sinal, né? 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16. Menos 2 vezes 4 vezes 4. Fica negativo, troca o sinal, positivo. 2 vezes 4, 8 vezes 4, 32. 2 vezes menos 2 vezes menos 8. Ficaria positivo, nesse sentido troca o sinal, negativo. 2 vezes 2, 4 vezes 8, 32. Então vamos ver como é que vai ficar esse nosso determinante aí. Ó, determinante de A. Bom, esse 16 negativo eu vou cancelar com esse 16 positivo. O 32 positivo com o 32 negativo, porque quando eu somo eles ficam zero, né? Esses pares. Fica só o 64 menos 16, que é 48. A gente tem o gabarito aí na letra E. 3. Considere as matrizes A2 por 3, com A e J dado por 2i menos J, P e C, sendo M um número real. Sabendo que C é igual a vezes B, então determinante de C. Eu vou começar calculando quem é a nossa matriz A. Então, a matriz A é uma matriz de ordem 2 por 3. Então, ela tem 2 linhas e 3 colunas. A1, 1, A1, 2, A1, 3. A2, 1, A2, 2, A2, 3. O que a gente tem que fazer para achar cada elemento é 2 vezes I menos J. Tá? Então, essa nossa matriz A, ela vai ser o seguinte, olha. 2 vezes 1 é 2, menos 1, 1. 2 vezes 1 é 2, menos 2, 0. 2 vezes 1, 2, menos 3, negativo.
Ali embaixo, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Essa é a matriz A. Então, são dadas as matrizes B e C aí, de certa forma, né? E a questão fala que C é igual a A vezes B. Quer dizer que se eu pegar essa matriz A, 1, 3, 0, 2, menos 1 e 1. E multiplicar pela matriz B. A matriz B é aquela matriz 3 por 2, 1, 0 e m quadrado menos 1, 2, menos 1 e 2. Essa multiplicação de matrizes vai resultar na nossa matriz C, que é uma matriz 2 por 2. Está dada a matriz C, menos m, 3m, 0 e 6. Bom, e a questão pede então o determinante da matriz C. Para eu calcular esse determinante como um número, como está nas alternativas, eu vou precisar descobrir o valor de m. Aí a gente vai ter que lembrar de multiplicação de matrizes. Eu sei que se eu multiplicar, olha só, a primeira linha pela primeira coluna, eu vou achar um elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Portanto, 1 vezes 1 é 1, 0 vezes 0 é 0, e menos 1 vezes m quadrado menos 1, olha só, menos 1 vezes m quadrado fica menos m quadrado. E menos 1 vezes menos 1 fica mais 1. Eu multipliquei esse elemento por esse elemento e tive que usar a distributiva, né? Isso tudo tem que ser igual a menos m. Isso aqui vira uma equação de segundo grau, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse m quadrado somando para cá, olha, a gente vai ficar com 0 igual, vai ficar mais m quadrado, o menos m eu deixei ali, e aqui 1 mais 1 é 2, quando eu levo para lá fica menos 2. Que é uma equação de segundo grau, a gente resolve, a gente vai achar duas soluções, um m igual a 2 e um m igual a menos 1, beleza? Um m igual a 2 e um m igual a menos 1. Então, esses são os valores que fazem esse primeiro elemento ali dar certo. Agora, bom, para a gente saber qual que a gente vai ter que usar, a gente vai ter que pensar não só nisso, né? A gente vai ter que pegar agora, olha, a segunda linha multiplicada pela primeira coluna. Isso tem que dar o elemento na segunda linha e primeira coluna. Então, vamos lá. 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 0 é 0, e 1 vezes m quadrado menos 1 vai ser o próprio m quadrado menos 1. Isso tem que ser igual a 3m. Vira uma equação de segundo grau de novo, quando a gente junta todos os termos do mesmo lado da igualdade. Deixar agora nesse lado aqui. Meu objetivo é deixar o m quadrado positivo para a equação de segundo grau ficar mais fácil de resolver. Aquele 3m eu trago subtraindo, e aqui 3 menos 1 mais 2 igual a 0. Resolvendo essa equação de segundo grau, a gente vai achar m igual a 2 e m igual a 1. Então, percebe, para esse primeiro elemento aqui dar certo, tem duas possibilidades para m, né? Pode ser o 2 e o menos 1. Para o outro elemento ali dar certo, tipo, para ficar igual essa multiplicação, pode ser com 2 e com 1. Como é o mesmo m em toda a matriz, eu tenho que ter o mesmo valor, tanto no primeiro caso quanto no segundo. Por isso a gente não vai usar esse 1 ou esse menos 1. Tá? Por isso a gente vai considerar m igual a 2, é o que faz essas duas coisas funcionarem. Se m igual a 2, então essa nossa matriz C, ela é o seguinte: menos 2, 3 vezes 2, 6, 0 e 6. O que a questão pede é o determinante da matriz C. Menos 2 vezes 6 fica menos 12, 6 vezes 0 fica 0, determinante C igual a menos 12, gabarito aí a letra B. Questão 4. Sendo esse determinante delta dado por essa expressão, e A, olha só, é um conjunto, porque está dado entre chaves, né, de x que pertence a reais
tal que a gente pode usar barra e também pode usar o ponto e vírgula, delta é igual a zero. Então, o nosso conjunto A é o conjunto dos valores x reais que fazem esse determinante ser igual a zero. Então, para que a gente tenha esse delta igual a zero, a gente vai ter o determinante ali, ó, x menos 1, 4 e x menos 2, e esse determinante igual a zero. E lá vamos nós multiplicar. Nesse sentido, a gente mantém o sinal, né? Então, vai ser x vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. E nesse sentido, a gente troca o sinal. Então, a gente vai ter 4 vezes menos 1, menos 4, vai ficar mais 4 igual a zero. Na hora de resolver essa equação de segundo grau, a gente descobre que ela não tem solução. Tá? Tipo, x igual menos b mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Assim que a gente resolve a equação de segundo grau, geralmente, na fórmula de Bhaskara. Se a gente tentar assumir produto aí, não vai rolar. Menos b vai ser menos 2, fica 2. Raiz quadrada. B ao quadrado vai ficar 4, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1 vezes 4, menos 16, dividido por 2 vezes 1. Então fica menos 12 dentro dessa raiz. Essa equação não tem solução real. Ou também posso dizer que ela não tem solução em R, nos números reais. O número de elementos do conjunto A é zero. 5. Seja A uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, cujos elementos são dados por I mais J se igual a J e I menos J se I diferente de J. Então, determinante da matriz inversa. Vou começar pensando quem que é a nossa tal matriz A quadrada de ordem 3. A gente vai escrever os elementos aqui, de modo geral, né? Primeiro, A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Aí a gente vai aplicar a lei da matriz, né? Vamos lá. Para I igual a J, a gente vai fazer I mais J, somar um com o outro, né? I é igual a J na diagonal principal. Tá? Então, para a gente calcular tipo, quem é essa matriz AI, olha, I mais J, né? Então, aqui é 1 mais 1, que é 2, 2 mais 2, que é 4, e 3 mais 3, que é 6. Agora, para I diferente de J, são todos os elementos fora da diagonal principal, todos esses que eu estou circulando em vermelho, o I é diferente do J, aí vale a regra I menos J. Faz o primeiro número menos o segundo, né? 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. Aqui em cima, 1 menos 2, 1 negativo. 1 menos 3, 2 negativo. E 2 menos 3, 1 negativo. A questão pediu o determinante da inversa. É muita mão calcular a inversa de uma matriz de ordem 3. Dá para fazer, existe jeito, mas tem um jeito mais fácil da gente fazer essa questão. Vou começar calculando o determinante da matriz A. Determinante da matriz A. O determinante a gente pode escrever assim, né? 2, 1, 2, menos 1, 4 e 1, menos 2, menos 1 e 6. Repete as duas primeiras colunas. Então, aqui a gente tem 2, 1 e 2. Aí, menos 1, 4 e 1. E vamos multiplicar nas diagonais, né? Determinante da matriz A. No sentido da diagonal principal. 2 vezes 4 vezes 6. 2 vezes 4, 8. Vezes 6, 48. Menos 1 vezes
Menos 1 vezes 2. Fica positivo e igual a 2. Menos 2 vezes 1 vai ficar negativo e igual a 2. Agora, no sentido da diagonal secundária. Menos 2 vezes 4 vezes 2. Fica negativo, trocou o sinal, positivo. Bom, 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16. 2 vezes menos 1 vezes 1. Fica negativo, trocou o sinal, positivo. E 2 vezes 1 vezes 1, 2. E aqui, ó, menos 1 vezes 6 fica negativo, trocou o sinal, positivo. E 1 vezes 6 é 6. Logo, determinante da matriz A. Bom, esse 2 positivo eu vou cancelar com esse 2 negativo. É a única coisa que dá para fazer aí para facilitar, né? Olha só, 48 mais 2 é 50, 16 com 6 é 22, 50 mais 22, 72. Então esse é o determinante da matriz A. O que eu vou evocar agora é um negócio chamado Teorema de Binet. O Teorema de Binet está lá na nossa aula de propriedades dos determinantes. Ele garante para a gente o seguinte, ó, que o... Dá um zoom aqui, senão fica difícil escrever. Determinante, tipo, se a gente fizer uma matriz A multiplicada por uma matriz B, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Tá? Como é que vai se encaixar o teorema de Binet aqui? Eu sei que eu defino a matriz inversa assim. Se eu fizer a matriz A multiplicada pela sua inversa, o resultado disso é a matriz de identidade. Tá? Então, se eu fizer o determinante de cada lado da igualdade, olha, determinante de A menos a inversa, isso aqui tem que ser, então, o determinante da matriz de identidade. Esse lado aqui eu consigo separar. Eu tenho uma multiplicação ali dentro, né? Então, olha só que interessante. Eu vou ter determinante de A vezes o determinante da inversa, e isso igual o determinante da matriz de identidade. O determinante de A gente recém calculou. Isso aqui é igual a 72. Vezes o determinante da inversa, que é justamente aquilo que eu quero calcular. E o determinante da identidade é 1. Porque sim, porque a gente conhece a matriz de identidade e o determinante dela é 1. Esse 72 multiplicando, eu vou passar dividindo. Olha só que da hora. Determinante de A inversa é 1 72 avos. O determinante da inversa sempre é o inverso do determinante da matriz. Eu não me lembro se eu coloquei isso como um corolário naquela aula, como uma consequência daquele teorema, do teorema de Binet. Tá? Mas sim, o determinante da inversa é sempre o inverso do determinante da matriz. Isso acontece porque os dois multiplicados têm que ser iguais a 1. Tá? E por fim, dada a matriz A, o determinante de A na quinta. Tem dois jeitos para a gente fazer essa questão. Um jeito seria calcular a matriz A na quinta. Fazer A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Lembrando, tu não pode fazer cada elemento elevado à quinta porque isso vai dar errado. Para fazer a matriz A na quinta é multiplicar ela por ela mesma 5 vezes. Ou a gente pode se fazer de louco e lembrar do teorema de Binet. De novo. Vem cá, a gente consegue o determinante da matriz A? Consegue. É 3 vezes 2, que é 6. 4 vezes 1, 4. Menos 4. Logo, o determinante da matriz A é 2. Beleza. O que a questão pede para a gente é o determinante da matriz A na quinta potência, né? O que é essa matriz A na quinta potência? Seria a matriz A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Você está vendo que a gente vai como que a gente vai aplicar o teorema de Binet de novo? Porque a gente tem a multiplicação aqui dentro, né? Vai ser muito mais simples fazer desse jeito, olha, determinante da matriz A na quinta. Eu sei que se eu tenho a multiplicação aqui dentro, eu posso separar um determinante para cada um. Então a gente vai ter o determinante de A vezes determinante de A vezes determinante de A vezes determinante de A vezes determinante de A. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo.
Logo, o determinante da matriz A na quinta vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 na quinta, né? Logo, o determinante da matriz A na quinta potência é igual a 32, que é a potência de 2 na quinta. Inclusive aqui, a gente pode entender isso como uma ideia intuitiva para um outro corolário do teorema de Binet. Corolário é um teorema que decorre de outro. Tá? Que é o seguinte, tipo, o determinante da matriz A elevado a n vai ser igual ao determinante de A elevado a n. Parece bobo, mas não é trivial. Então, pessoal, desculpem pela demora por mandar a solução desses exercícios. Foi vacilo meu mesmo. E é isso aí.